Bomba! Em áudio vazado, ex de Isa Reis detalha traições pela primeira vez. Pela primeira vez desde que surgiu na internet a notícia de que a bispa Isa Reis teria traído seu marido, o bispo Geode Batista, ele fala detalhes sobre o caso. A partir do resultado negativo, Geode conta no áudio que mesmo depois de descobrir que não era o pai da criança, continuou com Isa Reis e que ainda assim teria continuado a pegar conversas no telefone dela com outros homens. O Fuxico Gospel conversou com o bispo Geode sobre os áudios e ele confirmou que teve a conversa com um amigo e que não entende como os áudios vazaram. Ouça vocês os áudios do bispo Geode. Bem, meu amigo, vamos lá. Falar sobre esse assunto aí nunca foi fácil pra mim, né? Desde o começo, já vão fazer 2 anos que eu venho sofrendo com tanta coisa que foi exposta na mídia sem necessidade. E você sabe que eu sou um cara que eu detesto exposição, não procuro mídia, não gosto muito de aparecer, sou muito discreto. E foi o que eu tentei fazer durante esses 2 anos, né? Evitei expor algumas coisas na mídia, porque eu tinha em mente que precisava proteger as crianças, mas infelizmente isto foi uma coisa que não dependia só de mim, né? Dependia de outras pessoas para que se mantesse assim da forma que foi tratado, né? Nos bastidores e cada um seguisse a sua vida. Mas infelizmente a vida é assim, né? Nem tudo que a gente deseja a gente consegue. Rapaz, falar sobre a minha filha é algo assim que me toca muito, né? Porque todos sabem que ela não é minha filha biológica. Nós fizemos 2 exames, um numa empresa chamada Genera, mas aí a pessoa lá disse que era fundo de quintal, que era uma empresa que cobrava muito barato pelo exame de paternidade. E aí nós fomos fazer um outro exame na Fleury, que é uma clínica de alto padrão, né? Ela realiza exames de alto padrão. O exame foi bastante caro. Fizemos e todos 2 deu negativo. Ali foi o fim do meu casamento, né? Com essa descoberta aí bombástica, não tinha mais clima, não tinha mais vínculo, não tinha mais nada. Era 2 pessoas dentro de uma casa, mas da minha parte tudo que havia dentro de mim morreu, todo sentimento morreu. Eu fiquei naquele momento sem saber o que fazer, completamente desnorteado, porque 3 crianças, né, que dependiam de mim, uma igreja que estava indo para um galpão para 1.000 pessoas, nós iríamos alugar o prédio da Duty Free aqui em Guarulhos, e também aquele temor de ser o protagonista da divulgação de um escândalo a nível assim, nacional, né? Eu sabia que as pessoas iriam ficar muito chocadas com o que elas iriam tomar conhecimento. Então eu fiquei desnorteado. O casamento acabou ali pra mim. Foi quando ela começou a falar de suicídio, de querer se matar. Eu lembro que eu voltando da igreja do apóstolo César Belucci, que foi uma pessoa que entrou na nossa vida nessa época com muitas boas intenções, né? Mas infelizmente tudo deu errado. E ela falando para eu abrir a porta do carro, que queria sair do carro em plena Dutra movimentada, né? E aí começou a criar um monte de caso para mim e fazer várias acusações e ameaças se eu levasse até o fim a ideia de me divorciar. O apóstolo foi um cara que
tentou de tudo. Ele teve uma conversa conosco, comigo em particular. Ele disse: olha, me dê a chance de eu cuidar dessa pessoa aí, de eu pastorear ela e tentar mudar essa situação. Como eu não sabia o que fazer naquele momento, eu fui empurrando com a barriga, né? Mas tentando o melhor para mim, para as crianças, para todo mundo, né? O apóstolo comprou aliança, a gente foi para uma clínica de psicologia no interior de São Paulo, enfim, todo mês estávamos lá, passávamos no gabinete. E eu lembro que o apóstolo, ele chegou e disse assim: me dê essa chance. Se ela não mudar, você vai chamar a família dela, você vai contar tudo, você vai chamar os pastores da Deus que Sara, vai contar tudo e você vai terminar esse casamento. E foi o que aconteceu. Não passou muitos meses, né? O exame foi final de agosto, lá pro dia 28 de agosto. O resultado saiu em setembro. E aí, alguns meses depois, eu peguei algumas conversas, né, no celular dela. E depois um pastor, que foi membro aqui da nossa igreja, me procurou numa cafeteria lá no aeroporto e disse que estava sendo assediado por ela, e aquilo ali foi a gota d'água. Foi quando então eu procurei fazer aquilo que o apóstolo havia me orientado. Chamei a mãe, contei tudo. Dali saiu aquele áudio que ventilou na internet, e saiu o áudio também da esposa desse pastor, né? Também tá aí na internet, tudo com prova. Então foi a partir dali que eu tomei a decisão definitiva de sair de casa e não mais voltar, né? Dei chance, dei oportunidade, mas infelizmente não houve mudança. Então essa foi a razão, né, do meu divórcio. Continuo pagando pensão, desde o primeiro dia que saiu o divórcio. Eu pago uma pensão altíssima, pago quase 3 vezes o valor que eu deveria pagar. Não pretendo retirar meu nome no registro de nascimento da minha pequena, da minha filha. Eu acho que essa deve ser a atitude de um homem de Deus, porque a criança não tem nada a ver com a história, nada a ver com a situação. Então eu vou me manter como pai do coração, preservando o caráter dela, a formação da personalidade. E para mim não alterou nada. Essa história de que caiu, pecou, adulterou, teve um caso porque o casamento não estava bom, na minha concepção é uma falácia, uma tremenda de uma história sem pé sem cabeça, uma mentira descarada e mal lavada. Porque na minha concepção, traição é uma escolha, é uma decisão que nós tomamos. O ser humano, ele não precisa de um ambiente favorável para deixar de pecar, para obedecer a Deus. Adão e Eva caíram no paraíso. Estava tudo top. Eles tinham tudo. E eles caíram em pleno paraíso. Eu conheço centenas de pessoas aí nesses anos, 20 e poucos anos de evangelho, que enfrentaram crises no casamento, momentos difíceis, homens e mulheres, e eles não usaram isso como ocasião para traição, para mentir, para enganar o seu cônjuge. Então, eu acredito que essa história aí é uma desculpa, uma tentativa de se livrar
de uma acusação e se manter na mídia. Estou firme, estou forte. Essas coisas já não me doem mais, já não me ferem mais. Para mim é indiferente. E creio em Deus que com o tempo as coisas vão se assentar e tudo vai se colocar no devido lugar.